Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos aguardar as seguidoras chegarem. A nossa participante de hoje também. Olá, tudo bem, pessoal dos Simulados Canoas? Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal da Mudocan? Marcinha, plantão mediação. Vou chamar aqui o plantão mediação participante de hoje, Mari, a minha aluna querida dos cabelos vermelhos. Que bom que você está aqui. Oi, tudo bom? Oi, professora, tudo Gisele, bem? Tudo bem. que legal. Antes de eu te dar a palavra, eu quero dizer, primeiro, boa noite a todos que estão aqui. É uma satisfação ver vocês aqui acompanhando a minha live. Gratidão, muita gratidão por esse momento, né? Porque é uma forma de eu saber que as pessoas estão interessadas no assunto. Isso também quer dizer que eu tenho contribuído com algumas professoras e com algumas psico e neuropsicopedagogas. Hoje a nossa participante é a Gisele. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas antes eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu acho, Gisele, que está dando retorno, está dando um eco. Estás com dois aparelhos aí ligados? Não. Eu vou desligar o computador, talvez, né? Não. Eu acho que sim. Eu quero avisar que no dia 23 de junho, às 19 horas, eu vou fazer um webinário chamado GPS da Mediação Cognitiva, os 7 passos para acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. O evento está imperdível. Eu sei exatamente tudo que eu vou falar para vocês, né? Foi bem planejado. Tem algumas surpresas. E também vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho. Então, assim, não percam. Façam suas inscrições. As inscrições podem ser feitas lá na minha bio. A partir do momento que você faz a inscrição, você recebe um e-mail. E nesse e-mail você vai confirmar a sua inscrição. Então, para participar, como é bem restrito o número de pessoas, tem que fazer a inscrição e confirmar a inscrição, certo? Então, coloque lá o seu e-mail certinho que vai receber o e-mail, tá bom? Então, gente, boa noite, Gisele. Olha, eu tô assim, ó, tô radiante com a tua atuação e ação, né? Ação Uhum. enquanto mãe, de dizer assim, ó, vou, seja o que Deus quiser, eu vou, meteu a cara, foi ousada, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que tá o Oscar depois que você me conheceu, né? Como é que ele estava e agora como é que ele está depois que você me conheceu. Falasse um pouquinho do hiperfoco dele agora, porque é o nosso foco desta live, Ah, sim. né? Aham. Pode falar um pouquinho de como é que ele está? Ah, boa noite a todos. É, eu acho que fui a primeira inscrita no webinário, hein? Porque assim, eu vi a postagem e eu já me inscrevi. Eu tô um pouco sumida das lives, mas não é por desinteresse, não. É porque eu realmente, para uma mãe que não é professora, começar a mediar as coisas, precisa de muito planejamento, né? Eu preciso planejar as atividades, os materiais que eu tenho que comprar, né? Eu não tenho. E então me demanda bastante tempo por conta de organização mesmo. Para as professoras, eu acho que é mais simples, né? E o Oscar tá indo muito bem. E depois que eu conheci a professora, que eu sou muito grata à professora, eu mudei toda essa rede de atendimento dele, de terapeutas e tudo. E o Oscar tá tendo progressos assim
impressionantes. Ele tá evoluindo de um jeito que assim, às vezes eu até fico pensando, nossa, será que ele tá com alguma coisa, que ele tá assim? Porque o comportamento dele tá. É como se ele estivesse entendendo mais as coisas, sabe? E eu tô, através das mediações, eu comecei a criar os materiais com os hiperfocos, né? As tarefas, porque aí ele fica comigo, né? Que não tem experiência de professora, é difícil, né? Além de ser a mãe. Então aí eu preparo o material com as atividades de hiperfoco. E aí a árvore sempre foi um dos hiperfocos dele. Já teve outras árvores, né? Que agora eu mandei pro professor, ele ganhou um bonsai outro dia. Só que o comportamento dele com as árvores era sempre de estragar. Ele teve já árvore. Aí a gente deu essa árvore assim para ele já pensando, nossa. Só que é impressionante porque agora ele aprendeu a cuidar da árvore, ele molha, ele poda. A gente já fez uma poda na árvore. E talvez antes ele estragasse tudo porque não sabia como que lidar com aquilo, né? Então, aí agora, como a poda desse bonsai tipo de semana em semana, porque daí não vou podar tudo numa semana só, né? Poda um pouquinho para deixar. Aí eu queria saber umas atividades que eu possa sempre explorar com esse bonsai, umas atividades mediadas assim. Então, daí eu pensei em fazer com você, já que nós temos uma live marcada hoje, e uma, se eu não me engano, é no dia 22. Aham. Então, eu pensei de te dar uma ideia agora, né, do que fazer, e no dia de 22 a gente continua, a partir de um ponto que você chegou. Aí você vai conversar comigo lá pelo WhatsApp, né, e vai me dar alguns feedbacks, em cima desses feedbacks, e a gente vai melhorando, ampliando. Sim. Mas, assim, para falar para todas as pessoas, tem gente que sabe o que é e tem gente que não sabe o que é uma sequência didática. Então, uma sequência didática é uma série de atividades numa sequência, certo? Mas é uma sequência lógica e que mantém a criança engajada. Ou seja, se o Oscar já tem um hiperfoco de árvores, se ele já gosta disso, chama a atenção dele, então é a partir das árvores que nós vamos fazer uma sequência de atividades. São atividades que você vai fazer mediando e outras atividades que você vai fazer e que a gente chama isso que essas atividades elas não vão estar aí na sua casa, elas vão estar em outros ambientes modificáveis ou modificantes. Ah, Que eu já vou sim. explicar para vocês que é uma dentro da abordagem da modificabilidade cognitiva estrutural, nós temos a experiência mediada. E dentro da experiência mediada, um dos aspectos que eu uso é a teoria dos ambientes modificáveis. Então, quando Aham. a criança passa por uma mediação sobre cores, formas, vamos pensar cores e formas, ou árvores, né? Você mediou a árvore. E aí, você vai levar essa criança para outros ambientes onde tem a árvore, para ele lembrar daquele momento que foi mediado. Então, Ah, essa sim. é. Então, a gente não precisa estressar a criança, né? Com mediação todo dia, todo dia. A gente pode submeter a criança a ambientes modificáveis que vão proporcionar a ela lembrar daquilo que foi mediado. E lá vocês conversarem, mediarem, mas o ambiente mudou. Porque, sabe o que acontece? Inclusive, você já me relatou isso, né? E você me relatou, e uma outra mãe de uma criança que é síndrome de Down me relatou lá no consultório, antes da pandemia, que ela comprou uma apostila Aham. e ela
ela comprou essa apostila e todo dia ela fazia o gurizinho de 6 anos lá, fazer 3, 4, 5 tarefas direto. Só que dos últimos dias, ou ele gritava, ou ele rasgava a tarefa toda. Arrancava as folhas da apostila, porque ele não conseguia mais ver aquilo. Por quê? Ficou estressado, entendeu? Ou a gente chama isso de colapso cognitivo. A criança nem pode ver aquilo na frente dela. Então, a gente faz a mediação, mas às vezes a gente proporciona que aquela função cognitiva e aquela operação mental que foi trabalhada sejam trabalhadas em outros ambientes. Os ambientes que foram preparados com uma intencionalidade, mas que não é a tarefa, não é a apostila escrita. Mas vão exigir da criança as mesmas funções, o mesmo pensar, entendeu? Então, Sim. isso é importante. Tá claro para ti isso do ambiente modificáveis? Sim, porque se eu ficar com a árvore toda semana, com a árvore, né, com bonsai na mesa, podando, não vai ter... Tipo assim, vai chegar umas 2 semanas que ele vai falar, tá, já sabemos que tem que podar, né? Não vai trazer nada de novo. Então, e o que desencadeia ele pensar é o novo. O novo em cima do hiperfoco. O hiperfoco dele é o bonsai que ele ganhou. Então, nós vamos trabalhar isso. Aí, assim, ó, existe na sequência didática uma forma também de planejar. Então, primeiro é a apresentação da proposta para ele. Nessa apresentação de proposta, você vai apresentar a intencionalidade para obter a reciprocidade, lá da mediação. Então, você vai fazer aquelas perguntas, né? Olha, agora que eu vi que você está cuidando desse bonsai, então, quem sabe a gente conhece outras árvores, grandes, pequenas, coloridas. A gente pode sair, a gente pode ir para a internet. O que você acha? Então, você está deixando claro qual é a intencionalidade. E vendo na reação dele, né? Se ele deseja isso ou não. Então, isso é importante. Esse negócio da intencionalidade, da reciprocidade, parece muito simples. Mas, agora que eu sei o que é isso, às vezes eu começo a atividade, eu tento começar e não tem reciprocidade. Então, eu tenho que achar outra forma. Tem vezes que eu falo assim, Oscar, a minha professora me passou esta tarefa, mas só você consegue me ajudar. Você me ajuda, por favor? Tem que ir trocando, porque às vezes você tenta uma ideia só, né? E não tem a reciprocidade. Lógico, lógico. Isso é bem verdadeiro. Então, por isso que é importante a gente conhecer bem a criança. Porque assim, eu sei que você conhece o seu filho. Que ele já está há 7 anos, né, contigo, né? Entendeu? Só que você não conhece o pensar dele. Você não conhece. Agora que você está conhecendo como é que ele pensa. Como é que ele organiza esse pensamento, os desejos dele. Então, a reciprocidade é isso mesmo. Você vai tentar obter a reciprocidade dele colocando uma intencionalidade. Por exemplo, se ele é uma criança que gosta de ajudar, quando você diz, olha, eu tenho essa tarefa da escola, da minha escola para fazer. Eu preciso de uma criança. Você pode me ajudar? Então, ele vai se sentir recíproco e está ajudando a mãe, né? Sim, sempre, assim, tipo, eu percebi que na segunda, mas é importante, assim, que às vezes a gente pensa que vai fazer a mesma pergunta para cada um, né, para conseguir a reciprocidade, ou para cada dia, e não funciona assim, né? Cada dia você vai ter que testar ali, né? Isso, você vai testar, né? Você vai ver qual é o interesse dele naquele dia, o que ele está mais envolvido, aí vai tentar, como, sabe, ó, quer ver? Sabe quando a gente está apaixonada e quer puxar papo com aquela pessoa que a gente está apaixonada? A gente não sabe bem que pergunta vai fazer para ela? É mais ou menos assim. Às vezes você vai fazer uma pergunta e a pessoa vai, né? E tem hora que tu faz uma pergunta e ela já se conectou.
já teve reciprocidade. Então, assim, nem toda pergunta que você vai fazer vai ter reciprocidade, mas é uma tentativa até você saber o que mais chama a atenção daquela criança, né? Porque daí você pega sempre ela pelo hiperfoco e tal. Depois dessa apresentação, você tem que fazer a sequência didática. Junto com essa criança. É definir essa sequência. Então, você faz isso, Oscar, nós vamos, então, conhecer vários tipos de árvores. Vários tipos de árvores. Árvore grande, pequena, com muitas folhas, poucas folhas, que tem um monte de coisa legal para a gente conhecer das árvores. Mas daí nós temos que botar num plano tudo isso que a gente vai fazer. Então a mãe tem algumas ideias e eu quero ver se você concorda com essas ideias, porque a criança tem que ter decisão, né? Ela tem que ajudar nessa decisão. Então, por exemplo, começa a dar ideias para eles, uma vez por semana nós vamos podar o bonsai ou molhar, então é o dia do cuidado do bonsai. Então é esse dia. Sim. Daí assim, o que mais nós podemos fazer com o teu bonsai? Porque você, quando faz a poda, você arranca algumas folhinhas, não é? Sim, Então, mas você pode guardar essas folhinhas. Sim! Para depois trabalhar sequência de 10 em 10. Numerar as folhinhas até chegar a 10, vai deixando ela secar e colando numa folha, entendeu? E pra também fazer para a ele ver que vai sequência. mudar de cor, né? A gente pode deixar secando em algum lugar que... Lógico. Bem isso mesmo. Uhum. E aí eu trouxe bastante ideias assim hoje para te mostrar. E também vocês podem molhar, né? O bonsai, podar e molhar. Depois, olha só, nós podemos fazer um passeio. Tu mora no Rio Grande do Sul, né? Então, eu sei que aí tem Porto Alegre. Eu estudei em Porto Alegre, né, na PUC. Então, eu sei que por ali tem várias praças com muitas árvores. Tem muita árvore aqui mesmo. Tem muitos espaços assim, com muitas árvores. Então, você diz, olha, nós vamos também programar um passeio para um lugar que tenha muitas árvores, tá? Para comparar o teu bonsai com as outras árvores. Para ver como elas estão. E aí nós vamos também pegar as folhas dessas árvores para comparar com as folhas do bonsai. Aí tu trabalha pequeno, grande, áspero, liso. A cor, né? A cor. O formato da folha, né? Tem algumas que são... Nossa, olha quanta coisa que dá para fazer, meu Deus! Não, mas calma, tem mais coisas. Depois, assim, também tu pode propor para ele que vocês podem fazer o desenho dessas folhas. Porque daí tu trabalha quantas pontas tem essa folha, quantos nervinhos ela tem, né? Se ela é lisa, quantas folhas lisas a gente encontrou, quantas folhas secas, verdes nós encontramos. Agora porque assim, tu tem que começar a chamar esse bonsai aí, dar um nome para ele. Dizendo mas assim, tem nome. É ceriça. Tá. Mas essa ceriça, olha só, você vai se referir assim para as pessoas todas que forem na tua casa, que puder fotografar, mandar pelo WhatsApp, para ele ver, né? Você vai dizer assim que essa é a árvore do Oscar. Sim. Certo? Os versos são, porque tem um livrinho de literatura chamado A Árvore do Beto. Aí, esse livrinho de literatura é da Ruth Rocha. Tu pode comprar, né, nas livrarias aí. E tem também algumas pessoas que contam essa história lá na internet, no YouTube. Então você pode pegar também um vídeo para ele ver. Então, assim, se o Beto tem uma árvore, o Oscar também tem uma. E aí ele conhecendo a história do Beto, ele pode fazer a própria história do bonsai dele.
E vocês montarem isso num livrão. Tá muito lindo. Agora, eu tô dando uma sequência didática para tu trabalhar assim, ó, durante um mês com ele, tá? Isso não é Aham. para trabalhar tudo num dia só. É um mês. Enquanto ele estiver envolvido, beleza. Outra coisa, toda palavra nova, tu vai fazer um mural em algum lugar, no quarto dele, com papel, com cartolina, e vai escrever em caixa alta essas palavras. Por exemplo, árvore, poda, folha. E Sim. aí, tu vais trabalhar com eles o som da letra, o nome da letra e a quantidade de letra existente em cada palavra dessa. Tá? Sim. Eu já É... aprendi que eu tenho que nomear tudo. Qualquer atividade que a gente vai fazer, nós anotamos. Ah, vamos escrever. Como o professor ensinou, vamos escrever esse nome, né? O nome desse Isso. objeto. Eu sempre escrever, mas eu ainda não faço essa, né? Com som e contar as letras assim. Agora é o seguinte, ó. Ele sabe mexer no celular, Ah, assim? ixi! Ah, Sabe? então ele vai virar o fotógrafo das árvores. Por isso que vocês vão fazer o passeio. Ele vai fotografar as árvores que ele mais gostar. Aí tu imprime, pequenininha, e vocês vão fazer um álbum de árvores. Sendo que a primeira árvore é a árvore do Oscar. Depois a outra árvore é a árvore do parque não sei do quê. A outra é a árvore da casa da vovó. A árvore da nossa rua. E assim você vai, pega um caderno de desenho na horizontal, assim, ó, Aham. e vai fazendo cola, foto e escreve da onde que é do lado em caixa alta, certo? Nossa. Esse álbum você pode fazer das fotos e você pode fazer das folhas que ele pegar nesses lugares que ele for visitar, tá? E Sim. aí você vai, se você fizer um álbum de folhas, você vai botar numa folha, numa página do álbum, a folha, vai botar o nome da árvore e vai pegar uma régua e vai medir, ensinar para ele medir quantos centímetros tem aquela folha. E ele vai escrever o número. Nossa, quanta coisa. E aí eu já tô pensando assim, Tá porque fazendo muita árvore. transcendência. Aham, já tô assim, aham. Porque aqui tem muita árvore, por exemplo. Aí aqui tem o armazém encantado, que quando sai caminhar, passa lá no armazém e pega alguma coisa. Então, a árvore de frente do armazém vai ficar assim, então, nossa, vai ser a transcendência mesmo, né? É bem bom. Então, assim, estão vendo? Tá vendo? Quantos ambientes modificáveis. O que são os ambientes modificáveis? São aqueles que você usou na sequência didática, né? Assistiu o vídeo. Então, na tua sala, quando ele foi assistir a contação de história no YouTube da Árvore do Beto, você já preparou aquele ambiente. Já tem lá o videozinho que vocês dois vão sentar para comer pipoca e assistir a contação de história. E durante essa contação de história é que você vai aproveitar e vai mediar. Não você tá lá cortando o bonsai, entendeu? Sim, Olha, entendi. será que o teu bonsai vai crescer igual a árvore do Beto? Ou ele vai ficar pequenininho? O Beto, ele abraça a árvore dele. E você, como é que você pode abraçar a sua, só que ela é pequenininha? Então você vai levantando problemas para fazer com que ele pense em possíveis soluções. Você está evocando a memória, está evocando a tomada de decisão, o planejamento, os argumentos, a necessidade da Nossa. fala, que ele vai ter necessidade. Vai chegar um momento que ele vai querer falar, entendeu? Nossa, muito. Nossa, nunca, não imaginei que pudesse ter tantas possibilidades maravilhosas.
Inclusive, lá onde eu comprei o bonsai, o rapaz lá me falou que eles recebem as crianças. Por exemplo, se o dia que eu quiser levar o Oscar lá, ele mostra, faz uma visitinha. Então também tem isso, né? Ah, Vai lá. lá é um lugar onde só tem árvore pequenininha, né? Então, vai lá visitar, comparar a árvore dele com as outras árvores que estão lá. Ele pode fotografar alguma outra, entendeu? E construindo o álbum. Porque, olha, tudo isso, essa sequência didática, vai, é, vai dando um sentido para a criança, né? Vai tornando ela atenta, concentrada quando é essa atividade que ele gosta. Então, assim, ó, tá bom. Então você decidiu junto com o Oscar que vão fazer um passeio num bosquezinho desse aí, que ele vai começar a fotografar árvores, que vocês vão fazer uma coleção de folhas, beleza. Agora, isso tudo eu falei para ti, né? Mas como é que eu faria a mediação desse momento planejado? Eu fiz a mediação desse momento agora. Então, assim, ó, eu falaria assim pro Oscar: como você ganhou sua árvore, vamos protegê-la. E entender tudo sobre ela e sobre outras árvores. O que você acha? Vamos fazer muitas descobertas. E mais alguma coisa que tu acha que ele vai sentir recíproco. Beleza. Mas para isso nós vamos fazer um plano. Porque você tem que fazer esse plano com ele, entendeu? Sim. Não adianta você desejar todas essas atividades se ele não quiser. Então você tem que fazer esse plano. Ó, vamos fazer um plano. Você sabe o que é um plano? Se ele disser que sabe o que é um plano, tudo bem. Se ele disser que não, é assim, ó. O plano é quando a gente coloca tudo num papel daquilo que a gente quer fazer. Sim. Então, tudo que você disser para mim que quer fazer, nós vamos escrever num papel para a gente não esquecer. Isso é um plano. Tá? Olha, como é? Então, o primeiro plano é cuidar da sua árvore. Como vamos fazer isso? Quantas vezes por semana? Qual o dia da semana que nós vamos cuidar da sua árvore? Aí você pega um calendário, às vezes tem aí, né? Ou imprime no computador um calendário do mês, com os números Sim. bem grandes. E aí, assim, ó, tem os dias da semana. Nós vamos cuidar da tua árvore quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Ah, domingo. Então nós vamos pintar todos os domingos no calendário. E vamos botar isso lá no teu quarto. Aí, por exemplo, de manhã, quando ele se acorda, você sabe que dia é hoje? Será que é o dia da gente cuidar do teu bonsai? Será que hoje é domingo? Então você já faz, torna o quarto dele um ambiente modificável ou modificante. Só com o calendário. Depois, tá, e como é que nós vamos cuidar do bonsai? Ah, nós vamos molhar, nós vamos podar e tem que pegar sol. Tá bom. Então, beleza. Então, o primeiro plano já foi feito. Depois, vamos montar o mural das palavras? Todas as palavras novas que a gente foi aprendendo. E como será isso? Você já viu um mural? Olha, eu faço assim, por exemplo, né? E aí você pode mostrar para ele, ó, a palavra nova que o Oscar descobriu. Aham. Aí, é assim, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, hoje nós descobrimos a palavra poda. Então, o Oscar vai escrever essa palavrinha para a mamãe do teu jeito. Como é que você acha que essa palavra é escrita? Se você quiser, eu posso lhe ajudar com o som de cada letra. Não com o nome da letra, tá? O som de cada Sim. letra. É o poda, né? Aham. Então, cada um dos sons. E ele tenta escrever aqui. Beleza. Depois, assim, ó, agora é a mamãe que vai escrever. E aí você escreve correto com caixa alta. Poda.
E aqui vocês vão escrever a diferença que foi entre o Oscar escrever e você escrever. Ah, sim. Ó, uma vez por semana. Também, uma vez por semana essa atividade mediada, tá? É legal. O outro que Nossa, eu muito acho que é a atividade interessante. mais divertida é fotografar as árvores. Quando é que a gente vai fazer isso? Quais são os locais que você gostaria de ir, que você lembra que tem árvore que você quer fotografar? Será que aqui no Rio Grande do Sul tem uma árvore gigante para a gente fotografar? Qual será a menor árvore que tem no Rio Grande do Sul? Será a sua? Então, são perguntas que você vai fazendo, né? E como é que a gente vai fotografar? É com uma máquina fotográfica? É com celular? E depois de fotografar, o que que a gente vai fazer com essa foto? Então, vamos montar um álbum? Aí tu decide tudo com ele, todas as perguntas. E aí tu vai fazer a mesma coisa com as folhas, né? E um quarto momento, que eu acho que é interessante para ele, é escutar histórias sobre árvores. Tem os baobás, que é uma lenda, né, das Aham. árvores gigantes, que Ah, é bem sim. legal de mostrar para ele. Nós temos esse tipo de árvores aqui no Brasil também, em pequena quantidade, mas nós temos. Mas a maioria é na África, né, eu acho, mas aqui no Brasil também tem, então ele pode ver algum vídeo, alguma coisa, e explorar ao máximo a história do Beto. Sabe? Em cima da história da árvore do Beto, você explorar tudo com ele. Qual a diferença da árvore do Beto com a árvore do Oscar? O nome do Beto, quantas letras tem? O nome do Oscar, quantas letras tem? Quem é que tem mais letras no nome? Tá? Sim. Então, isso tudo Nossa, você pode explorar. E são comparar essas duas histórias. até uns dias atrás, eu eu começava alguma atividade que não terminava no dia e o Oscar tinha aquela pressa de terminar no dia. Mas ele anda tão mudado que eu tô achando realmente que ele vai esperar todo sábado mesmo, sabe? Porque ele tá muito mudado. Tá paciente, tá esperando. Então, eu acho que vai ser bem legal, até porque daí ele vai ficar esperando, né, chegar esse dia. Ele adora as árvores. Aqui perto de casa tem um pinheiro de Natal muito grande, que ele, inclusive, ele quer sempre trazer para casa, né? Então, assim, para ele vai ser o máximo mesmo. E ele tem um livro com as fotos dele, né? Então, assim, ó, eu conheço até um grupo, né? Não quero comparar com o teu filho, mas assim, primeiro, as pessoas acham que uma criança com deficiência intelectual, certo? Ela não serve para mais nada. Só que eu conheço um grupo de adolescentes com síndrome de Down que eles são fotógrafos. Eles fizeram um curso de fotografia, eles fazem a foto, eles revelam a foto, eles fazem exposição das suas fotos. Então, esse grupo de adolescente é super resolvido, entendeu? E aí, até são algumas crianças com síndrome de Down, né, que não conseguiram se alfabetizar, mas são profissionais hoje, trabalham como fotógrafos, aprenderam. Sim, porque para mim, o que tem de melhor que a professora me trouxe, além das aulas, que são maravilhosas, é de que realmente a gente precisa acreditar nas crianças, que elas vão aprender. Porque a gente as mães acabam sendo tão podadas, né? Que acaba que a gente também vai internalizando assim que talvez não vai, né? E aí essas lives da professora traz pra gente um revigoramento de que sim, que vamos acreditar nas crianças, né? Que as crianças com dificuldade de aprendizagem vão conseguir.
E eu acho que Então, isso, assim, é o principal. Fazer com que a gente fortaleça esse sentimento de confiança, né, nas crianças. porque assim, ó, como o Reuben Forster fala, não é uma condição cromossômica, genética, entendeu? Ou adaptativa no sentido cognitivo, assim, do pensar, que vai limitar essa criança. O que limita a criança é a forma como a gente interage com ela. Então, a mãe de uma criança com deficiência, ela recebe um diagnóstico de um médico, que esse diagnóstico é bem taxativo, ó, teu filho vai ser deficiente, não vai aprender, vai ter dificuldade na escola. Beleza. Vai para a escola diz, ó, como ele é deficiente, não tem o que fazer, só socialização. Aí você leva aquele pacotinho para casa, né? Um pacotinho de decepção, de tristeza, e aí você Uhum. aceita. Você aceita essa condição e não faz mais nada. Agora, a mãe, por exemplo, ontem eu tive uma live com a Marisa, até eu acho que ela está aqui assistindo, e que ela mostrou o filho dela Ah, eu assisti com a live da síndrome do Marisa. Down, entendeu? Ele está super bem, está indo, mas ela investiu nele, ela fez mediação, sabe? Sim. Tudo ela tenta, na hora de botar roupa, na hora de tomar café, na hora de arrumar a cama, tudo ela envolve essa criança, e instintivamente ela usa mediação. A diferença que eu quero mostrar para as mães, né, e para as pedagogas, professoras, psicopedagogas de neuro que estão aqui, é que isso não é algo da minha cabeça. Não é uma utopia ensinar uma criança com deficiência intelectual. Isso é ciência, é evidências científicas, mostrado e comprovado pela neurociência. A neurociência sabe que quando o estímulo é potencializado, ativa os neurônios, esses neurônios liberam neurotransmissores responsáveis em passar aquele estímulo adiante para outro neurônio. E quando esse estímulo está bem potencializado, esse caminho é longo dentro do cérebro. Conecta a várias áreas do cérebro. Mas essa atividade a gente não espera que uma criança com deficiência intelectual faça. Porque a ideia social que a gente tem de deficiência intelectual é uma plena incapacidade, né? Mas, E na verdade, a criança com deficiência intelectual, ela não é total deficiente. Ela tem apenas uma área específica que não está funcionando adequadamente. E que, por meio da mediação, você pode identificar a função cognitiva que está deficiente e alterar. Entendeu? E outras áreas do cérebro vão assumir aquela função, desde que você gera a necessidade da criança pensar. Então, se a pessoa entender isso e acreditar nisso, a relação dela com o filho será outra. é, Que e é o que eu aconteceu contigo. e eu sou assim prova porque assim hoje tudo que eu faço com o Oscar e vejo ele né no convívio tudo eu já vejo ele com outros olhos, sabe? É impressionante. E pode ter algumas mães, né? Algumas professoras que possam ficar assim, achar estranho que realmente tem médicos que dão o laudo e a criancinha vai para casa com a mãe e que na escola vai só para socializar. Mas eu, como mãe, por exemplo, eu já recebi de um neuro de que, olha, infelizmente é assim, é melhor vocês ir se preparando para o pior. Vocês têm plano de saúde, vão se preparando para o pior. Nessas palavras. Na escola, chega lá, foi tudo bem? Hoje rasgou o caderno do colega. E aí era tão triste, porque eu já chegava do trabalho lá na escola para pegar, perguntava. E aí, além do Oscar ouvir a professora falando isso,
Eu ainda vinha da escola até em casa, no carro, falando, Oscar, pelo amor de Deus. Todo dia a professora reclamando, todo dia. Até que as minhas amigas lá do trabalho, porque eu não aguentava mais, elas falaram, olha, você não pergunta mais nada? Não pergunta, só pega ele e vai embora. Porque era um trauma para mim, para ele que sofreu o trauma lá na escola, da professora, né? E ainda eu vinha todo o trajeto ainda brigando com ele. Terrorista, mãe terrorista. Sim, é. Uhum. Porque ninguém. Eu já chegava na escola assim, pensando, meu Deus, hoje mais um dia. E daí eu parei de perguntar. Daí também parei eu vinha conversando, falando, Oscar, hoje não, de novo. Só que não é assim, né? Mas eu não tenho. Eu não tinha, né, conhecimento para saber e também que tanta coisa impactava mesmo nele, né? Todo dia ele recebendo essa notícia ruim. E então, realmente, a gente precisa acreditar nas crianças e as professoras precisam mudar o jeito que tratam essas crianças, né? Olha, quando eu fiz o curso com o Forsten, ele falava muito pouco português, né? Eu lembro que ele falava bem pouca coisa. Ele esteve aqui em Santa Catarina, na Fundação da Educação Especial, aqui, em São José, no bairro que eu moro. Eu assisti ele lá em 94, em 2003, então eu fui lá ter o curso com ele. E eu lembro que eu dizia assim, ó, pô, eu tenho uma crítica, porque você tem uma teoria maravilhosa e o material que você usa é muito caro, não é acessível às crianças, não é acessível aos professores, e, e aí é uma contradição. Você está mostrando uma possibilidade e que daí inviabiliza por causa do preço, por causa do material, e aí não tem, porque você não pode reproduzir o material. Daí ele falou assim, minha querida, ele falava, né? Poucas palavras assim. É o pulo do gato. Você tem que fazer o pulo do gato. Não é comprar o meu material. É transpor a minha teoria para o teu material, para a tua ação pedagógica, entendeu? Então, assim, por que que hoje... Aí, quando eu saí de lá, eu já mediava. Mas eu mediava com os materiais dele. E às vezes eu não tinha como, porque não tinha como reproduzir. Eles eram muito caros. Então, às vezes eu desenhava. Era uma loucura, né? Mas em 2003, quando eu cheguei aqui, eu acho de tudo que eu aprendi, eu disse, pois agora o que eu vou mediar são outros materiais para ver se dá certo. Para ver se realmente as crianças conseguem pensar com o material que tem na escola. E isso eu fiz, entendeu? Aí agora, quando começou a pandemia, eu resolvi ensinar para todo mundo como fazer isso, certo? Nossa. Então a ideia é assim, ó, você entender a teoria da neurociência e essa plasticidade cerebral, como é que as sinapses ocorrem, como é que o cérebro funciona, como é que o cérebro aprende. E a partir disso, então, pegar a mediação cognitiva, planejar a mediação e mediar. Porque a mediação, ela provoca, né, uma necessidade dos neurônios construir uma rede maior, essa expansão do neurônio. Então, é fundamental, né? Então, a ideia é domina a neurociência e aprenda a mediar. Junta tudo. Até estou brincando aqui, né, que eu tenho uma pequena equipe que me ajuda. E aí, atualmente, o nosso momento de tipo, bom dia, boa tarde, se abraçar, é assim, ó. É como se eu tivesse dois neurônios, entendeu? E a gente se ativa, porque esse é o símbolo principal. Isso aqui é uma sinapse, né? Que a gente chama química, que os neurônios estão bem próximos, o botão sináptico, né? Está bem próximo,
Então, o neurônio daqui passa para lá pelas sinapses, que aqui é a fenda sináptica, que é aqui no meio. Então, você tem que compreender isso. E isso fazer parte da tua vida daqui para frente. Porque se o teu filho hoje é 7 anos, é isso? Ele fez 8 semana passada. Tá. Então, se ele tem 8 anos, tu tem mais, vamos pensar aí, uns 10 para investir para ele ser diferente aos 18, ok? Sim. E também, professora, as mães, né, que eu gostaria que tivesse, que a gente alcançasse mais mães, porque eu sou só uma mãe, eu tô fazendo a pedagogia, mas eu não sou da área, eu sou da administração, eu não tenho. As mães podem fazer em casa, não precisa pensar que é uma coisa cara, que é uma coisa que vai precisar comprar muita coisa. Sabe, é um desenho. Outro dia eu fiz o desenho na lousa, né? Com a caneta de uma árvore. Então, assim, às vezes eu penso que as mães têm receio de que não vão conseguir ou que não tem tempo. Mas, assim, são coisinhas. Você, na hora de comer uma sobremesa, pergunta doce. Porque, né? Os ingredientes que acha que vai. São coisas tão simples que a gente pode ir fazendo pelas crianças, né? Não precisam se preocupar que vai precisar Porque parar o mundo para fazer assim, isso, ó, né? é uma abordagem acessível, porque eu sou assim, meu jeito é esse, né? De pensar assim, como é que o maior número de mães e professoras, neuro e psico, porque nós temos um monte de neuropsicopedagoga e psicopedagoga que não atua porque não sabe o que vai fazer com a criança, né? Não sabe nem avaliar a criança, nem fazer intervenção. Então, o que acontece? Como é que eu poderia deixar essa abordagem mais acessível, mais compreensível, né? Sim. E que elas pudessem colocar na prática de forma imediata. Então, lógico, ontem eu trouxe como exemplo os carrinhos da Hot Wheels, mas poderia ser palito de picolé, podia ser tampinha de garrafa, podia ser qualquer coisa, desde que eu guarde, que eu tenha aquilo em quantidade para eu poder trabalhar. Então, aqui, por exemplo, hoje, quem é que não tem um celular? Todo mundo tem celular. Então, você Sim. pode, no caso do Oscar, né, que ele fotografe as, as árvores e faça um álbum, sabe? Sim, Faça um álbum. porque eu penso, né, que as psicopedagogas, muitos, ou pedagogas, né, que estão se formando, elas pensam, para começar a trabalhar, vou precisar de dinheiro para comprar os brinquedos, para comprar isso. Mas, na verdade, assim, inclusive a pedagoga, ensinar a mãe com as coisas de casa e também trabalhar com essas coisas de rotina, né? Na verdade, assim, dá para fazer mediação e dá para fazer mediação muito boa, né? Com coisas Dá, simples. com coisas simples. Lógico, eu dou aula no curso de psicopedagogia. Aí lá tem uma disciplina que eu ensino que é a avaliação piagetiana, né? A maleta da avaliação piagetiana. Uma maleta dessa custa em torno de R$ 900. Aí o que eu faço? Nós construímos cada um a sua maleta. Dentro de balde, dentro de organizadores, aquelas caixas organizadoras, dentro de sacola que tem um fecho para não espalhar tudo. A gente faz de forma alternativa para gastar o mínimo possível, mas que a gente possa também trabalhar tudo que aquela abordagem tem que ser trabalhada. Então, na mediação é assim, o que eu ensino para vocês é a utilização do que vocês têm em casa, um jogo. Eu já ensinei o jogo de vareta, né? Semana que vem eu vou ensinar também o dominó, que é um jogo muito comum, tem até no I99, naquelas lojinhas, né, do I99. Vou ensinar para vocês como mediar o jogo. Então, muita coisa vai acontecer. No dia Os 18, encartes de mercado, que a professora já falou. lógico, Então, assim, o meu sonho é que, assim, que as terapeutas, elas aprendam para
passar para outras, Gisele, que com certeza são muitas por aí, somos muitas, né? E infelizmente eu já não sou mais das desinformadas. Agora que eu já estou aqui assistindo as lives, eu já sou das desinformadas. Mas temos muitas mães que realmente precisam de um auxílio. Então, se as pedagogas ter essa formação de conhecer o que dá para fazer com pouca coisa, eu tenho certeza que as mães iam abrir os olhos, assim, para que em casa também pode ser um momento de terapia, né? É, também pode. Não é fácil, né, ser mãe de uma criança que se desvia muito daquele padrão. O meu filho não era deficiente intelectual, mas ele tinha hiperatividade. E com três anos, a professora me disse, eu trabalhava nessa escola e ela me disse, ou eu ou ele. Ela dizia, ou você escolhe, eu era coordenadora, você escolhe, ou eu, a partir de hoje, ou eu na sala ou ele. Ela deu, e ele tinha 3 anos, 3 anos, ou eu ou ele. Então, assim, eu escolhi ela, entendeu? Ele eu troquei de sala, botei em outra sala, com crianças maiores, né? Porque aí eu tinha uma tia que dava aula lá na escola, então eu botei na sala da tia, para que ela pudesse, talvez, ter uma outra estratégia. E ele, do dia que ele foi para essa sala dos maiores, ele parou de incomodar tanto, né? Ele incomodava ainda, mas não tanto quanto. Então, às vezes, quando a gente muda um pouquinho o ambiente, a criança já tem uma outra reação, né? Já tem outra reação. E a gente sofre muito. Porque nesse dia eu pensei assim, meu Deus, né? Sou tão inteligente, sei um monte de coisa de educação especial. E o meu filho. Aí depois eu tive essa consciência, né? Meu filho hoje tem 20 anos. Então imagina. Aí em 2003, 2004, eu disse, não, eu vou parar de mediar os outros e vou mediar o meu filho. Né? Vou Só que mediar. isso que a professora era da educação. Então, nós mães que não Então, somos, a gente precisa que alguém dê assim olha, tem coisas aqui que vocês vão poder fazer em casa. Explicar sobre essas tal de funções cognitivas, explicar sobre as operações mentais. Eu pelo menos, eu não sabia de nada, 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 nada. Nunca ninguém me deu uma explicação assim, porque eu iria fazer. Mas, graças a Deus que encontrei o caminho, né, as informações e tô seguindo. E meu Oscar vai ir muito bem. e olha, eu quero dizer que a gente já está quase no final da nossa live, que assim, ó, dia 23, vou repetir, 23 de junho, às 19 horas, eu vou fazer um webinário, mais ou menos de 1h30, certo? Sobre o GPS da mediação cognitiva, os 7 passos para acelerar o processo de aprendizagem da criança com dificuldade na aprendizagem ou deficiência intelectual. Quem quer se inscrever, deve ir lá na minha bio, que tem um link, vai lá, se inscreve. Depois que você se inscrever, você vai receber um e-mail. Então, coloque seu e-mail certinho. Você vai receber um e-mail com a confirmação. Entende? Esse e-mail solicita que você confirme a sua inscrição. Então, não é só fazer a inscrição que vai garantir a sua vaga. Tem que fazer a inscrição, receber o e-mail e confirmar que vai participar, entendeu? Porque vai ser mais restrito, vai ser um grupo menor, então tem que fazer esse processo. E lá vai ter muita coisa legal, certo? E algumas surpresinhas. Ai, Algumas surpresinhas. eu vou ver se confirmei. Meu Deus, eu não posso perder, porque eu estou esperando há muito tempo. E também, professora, essa mediação ela não serve, não é bom para todo mundo aprender. A minha irmã me falou um negócio que, por exemplo, com os idosos, por exemplo, né? Quem é filha que tem
né, algumas coisas para ir ativando alguma coisa por conta de, né, que ficou. A mediação, na verdade, né, se usa para tudo, para todos e é ótimo. Assim, ó, eu trabalhei no Senac aqui em Florianópolis e nós tínhamos um grupo de menores aprendizes. Eram meninos carentes que estudavam meio período e meio período iam para o Senac e o outro meio período eles trabalhavam. Aliás, 2 vezes por semana eles iam para o Senac e 3 vezes por semana eles iam para o trabalho. Acho que era assim. E nós aplicamos mediação com eles. A maioria trabalhava em supermercado e a gente foi lá no supermercado, vimos a demanda e a partir da demanda do supermercado, que era o hiperfoco deles, a gente fazia toda semana a mediação para desenvolver as funções cognitivas, porque era necessário você saber receber uma informação, ter essa informação clara e precisa, elaborar uma ideia e dar uma resposta para esse dono do supermercado, né? Ou do gerente. Então, é fundamental. Aprender a fazer Agora, o detalhamento, né? Gente, tem 2 alunas minhas da psicopedagogia, no ano passado, elas fizeram estágio e mediaram só os velhinhos da casa de repouso, né? É de um asilo. Eles estavam lá, nessa casa de repouso. Elas escolheram uma de 89, uma de 79, tudo bem velhinhas, né? Uhum. E eram 5. E elas amaram pensar. Elas amaram pensar. Nossa. Tem um grupo de profissionais que eu conheço, que eles fazem também com idosos, mas os idosos com mal de Alzheimer no início. Sim. Tá? Que é uma pesquisa também. Então, isso também é possível, também dá certo. Que a partir do momento que você ativa outras áreas do cérebro, né? Aquelas áreas que estão danificadas, elas não se amplia aquela área, ela fica isolada mesmo. Eu faço comigo sobre detalhamento, porque eu tenho muita dificuldade em detalhamento, então eu mesma faço mediação comigo na questão de detalhamento. Ah, lógico. E é engraçado porque cada vez que você faz uma mediação ou planeja a mediação, os teus neurônios de espelho estão pensando e tentando fazer a mesma coisa. Então, quando você eu planejei essas perguntas todas, né? Planejei. Então, as minhas sinapses foram todas ativadas. Agora, quando eu falei para você, de novo elas foram ativadas. E sem eu fazer nada disso. Que eu não fiz, na verdade. Mas o cérebro ele não sabe se você está fazendo ou se você está pensando em fazer. É ativado da mesma forma. Uhum. Entendeu? Essa maravilha do aprender, que todo mundo que está aqui, as minhas seguidoras, elas têm que entender isso. Né? Que nós temos um cérebro extremamente poderoso que a gente não sabe usar. Então, o EduC, no caso, estou ensinando vocês a como usar esse cérebro. Tirar essa criança dessa inteligência aprisionada, né? Sim. A inteligência aprisionada dessas crianças. Então, libertá-los para fazer outras coisas, pensar, articular, fazer conexões, crescer, aprender. É maravilhoso. Assim, eu sou uma mãe antes do EduSer e Deus abençoou que eu cheguei até o EduSer e realmente a minha vida do Oscar, assim, e de toda a nossa família mudou muito, assim, nesse tempo. Uhum. Que bom, eu fico contente, porque é depoimento desse tipo que me diz assim, não, então amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou fazer outra live, amanhã... Porque se eu não tivesse o feedback de vocês, eu estaria fazendo só com aqueles meus alunos mesmo, entende? Ensinando para pequenas pessoas, um grupo menor.
Mas não, hoje já tenho mais de 6 mil seguidoras, né? Que estão aí tentando fazer alguma coisa diferente pela criança com deficiência intelectual. Porque assim, quando a gente tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, a sociedade aceita muito mais do que se você tem uma deficiência intelectual. Sim. Entendeu? A deficiência intelectual, ela te aprisiona. E a sociedade... E aprisiona a família inteira, professora. É. E agora, se assim, ó, eu queria, né? Eu penso assim, ó, pegar essas 6 mil seguidoras que eu tenho aqui e a gente fazer um estrago nesse mundo, né? Um estrago nesse Brasil, um estrago no seu estado, no sentido de mostrar para todo mundo que essas crianças têm um potencial. Eu vou conseguir ainda juntar todo mundo ao vivo comigo. Vou fazer, quem sabe, depois passar a pandemia, tá um evento ao vivo. Que a gente faça alguma coisa, né? E a gente também, nós, seguidoras, temos que fazer o trabalho de formiguinha. Eu, por exemplo, vi aqui que minha amiga Helenir, a mãe da Nicole, tá aqui. Então, assim, eu também fico muito feliz, porque eu fico igual uma doida falando de mediação, e eu vi que a Helenir entrou, então eu tô bem feliz. É isso aí. Não importa, se a gente conseguir encantar uma pessoa, a nossa missão já foi reproduzida, né? E aí a gente vai sendo um apoio para essa pessoa. Eu tenho certeza, com a experiência que você vai adquirir aqui, entendeu? Me acompanhando, daqui a pouco você vai ser uma multiplicadora. Ó, você vai estar aqui no meu lugar, fazendo e ensinando alguém que vai estar no teu lugar, começando. Eu tenho certeza disso, né? E aí nós vamos ser aquelas, como é que é? Mediadoras irritantes, né? Vamos convencer todo mundo que isso é possível. Vamos sim. Gisele, um beijo, gratidão, gratidão porque quem ficou até agora, olha, a partir do dia 18, que é sexta-feira, eu vou fazer live todos os dias até o dia 28. Do dia 18 ao dia 28 vai ter live basicamente todos os dias, é todos os dias. Menos o dia 23, que é o dia do webinário. Mas os outros dias são 10 dias corridos. Amanhã eu vou colocar lá uma agenda e os temas que eu vou trabalhar, que eu separei temas assim que eu ainda não trabalhei e são maravilhosos. E eu, dia 22, né, que volto aqui com a minha experiência do livro com a sequência didática. É sequência didática, né? Vou ter que... Isso, sequência didática. Aí dia 22 é contigo. Ah, então tá. Tá bom? Então tá, um beijo, gratidão, gente. Adorei estar aqui com vocês hoje. Tchau, Gisele. Um beijinho no Oscar. Beijo, tchau. Tchau.